Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser revisão para P2, que acontece, na semana de provas. Cai a apostila 4 de vocês, a parte de gases. Então, prova o que cai na prova na P2? Gases, apostila 4, tá? Então, vamos rever alguns conceitos aí que a gente estudou, né? O que são as transformações gasosas? O estado de um gás é definido por 3 variáveis. Essas 3 variáveis são extremamente importantes, tá? Pressão, volume e temperatura. São as 3 variáveis de um gás. Pressão, volume e temperatura. Assim, se houver alteração em pelo menos uma dessas grandezas, considera-se que um gás sofreu uma transformação gasosa. Se eu mudar a pressão, vai haver uma transformação gasosa. Se eu mudar a temperatura, vai haver uma transformação gasosa. Se eu mudar o volume, também haverá uma transformação gasosa. As mudanças ou as transformações de estados podem ocorrer com temperatura constante, isoterma, pressão constante, isobárica, e volume constante, isocórica ou isovolumétrica, e com variações das 3 grandezas, que deve ser uma transformação geral. Presta bem atenção. Temperatura constante, isotérmica. Pressão constante, isso é importante, isobárica, e volume constante, isocórica ou isovolumétrica. Isso é bem importante a gente identificar na questão. O que é constante, tá? O que não vai mudar? O que não vai alterar? Então, vamos ler a questão com bastante atenção para não criar essas dúvidas. Transformação isotérmica, o nome já diz, ó, iso igual térmica, temperatura. Então, uma transformação onde não há alteração, variação na temperatura. Se a reação foi feita a 25 graus, no final a temperatura vai continuar sendo 25 graus. Sob temperatura constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. O que ele quer dizer? Que volume e temperatura são inversamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo a pressão. Se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento um, o outro diminui. Em relação à pressão, volume, foi estabelecido experimentalmente em 1662 pelo cientista Robert Boyle. Tá ali o desenho dele, né? Nós já falamos sobre Robert Boyle. Já vimos lá a historinha dele, como o experimento dele funcionou, tá? Depois, se quiser voltar lá e rever essa partezinha aí de Robert Boyle, é bem interessante. O que ele disse? Em um volume reduzido, as moléculas gasosas confinadas no interior de um recipiente ocupam um espaço menor. Quanto menor o volume, menor o espaço, verdadeiro. Colidindo com mais frequência contra as paredes do recipiente, resultando em um aumento de pressão. Pode-se dizer que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando o volume diminui, a pressão exercida pelos gases aumenta. Notem que aqui, ó, eu tenho um volume maior do que no caso 2, certo? Então, quando eu tenho muito espaço, muito volume, as bolinhas vão se chocar na parede, mas não com tanta intensidade, porque eles têm espaço. Ó, a pressão é a força que essas bolinhas, que representam as moléculas, se chocam com a parede do recipiente, certo? Quando eu diminuo o volume, a chance de ele se chocar na parede é maior. Então, vai ter muito mais choque na parede do recipiente, aumentando a pressão. Então, lembrando, quanto maior a pressão, menor o volume. Isso em uma isotérmica. Isso a temperatura constante. Numa transformação isotérmica, então tá ali o Robert Boyle, né? É ele que foi o responsável por essa teoria da isoterma. Transformação isobárica. Isobárica tem a ver com barômetro, tem a ver com pressão. Iso igual baro, pressão. Então, a transformação gasosa vai acontecer em meio à pressão constante.
não vai ser alterada a pressão. Transformação isobárica. Após a lei de Boyle ser descrita, outros cientistas procuraram relações entre variáveis de estado. Inspirado pelos problemas associados à nova tecnologia na época de voo em balão, Jacques Alexander César Charles e Joseph Louis Gay-Lussac realizaram várias experiências, independentemente, com o objetivo de melhorar o desempenho dos balões de ar quente. Aconteceu um acidente com um dirigível de Hindenburg, onde o que aconteceu foi a explosão, do balão ali. E eles utilizavam gás hidrogênio, que é extremamente inflamável, e para a ciência aquele método, aquela utilização do balão era muito eficiente, então eles começaram a testar outros gases para utilizar como combustível. E ali deixou bem claro que Gay-Lussac e Charles, eles trabalharam independentemente, cada um no seu laboratório. As investigações científicas constataram que, mantida a pressão constante, o volume de uma amostra gasosa é diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin. Gente, a temperatura tem que ser na escala Kelvin, que é a única escala que não tem valores negativos. Então, olha só, pressão versus temperatura. A temperatura fica embaixo, mas ele diz que quanto volume versus temperatura. Quanto maior o volume, maior a temperatura. São proporcionais. Esta constatação é conhecida como a lei de Charles. Então, a isobárica vem para Charles. Esse carinha aí, bonitinho aí. Sob pressão constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta na qual ele se encontra. Isso quer dizer que, quanto maior o volume, maior a temperatura. A escala Kelvin de temperatura foi proposta por William Thomson, o Lord Kelvin, também conhecida como escala termodinâmica de temperatura expressa em Kelvin, o símbolo é o K, e corresponde ao valor de temperatura em Celsius acrescentado a 273. Então, eu pego a temperatura de Celsius e somo 273. Sempre que eu falar de gás, eu vou falar em temperatura em Kelvin. Certo? Então, isso é uma isobárica. Vamos ver a próxima. Ainda falando sobre isobárica e um gráfico de uma isobárica. Como eles são proporcionais, em V1 eu tenho temperatura 1. Se eu dobrar o volume, automaticamente eu também dobro a temperatura. Então, é um gráfico crescente de volume versus temperatura. Graficamente, essa relação origina uma linha reta denominada isóbara, pois todos os seus pontos foram obtidos na mesma pressão constante. Agora, a última transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica. O nome já diz, mantém um volume constante. O espaço não muda, tá? Então, como o volume é constante, vai ser pressão versus temperatura. E também é uma relação diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão, automaticamente eu também aumento a temperatura. Transformação isocórica. Com base na lei de Charles, Gay-Lussac trabalhou com transformações sem a variação do volume. Então, a isocórica tem tudo a ver com Gay-Lussac. Assim, a transformação isocórica, também conhecida como isovolumétrica, ocorre em volume constante. De acordo com a lei de Gay-Lussac, sobre um volume constante, a pressão exercida por uma quantidade fixa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. Se eu diminuir a pressão, eu diminuo a temperatura. Certo? Ali mostra o desenho, o caso 1 e o caso 2. O caso 1 tem 1 de pressão, tem um pezinho ali em cima do êmbolo. O caso 2, a pressão é bem maior, tem 2 pesos, automaticamente dobrou também a temperatura, pois eles são proporcionais. Com a razão entre essas grandezas corresponde ao mesmo valor K, matematicamente essa lei pode ser descrita como pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final.
Também é uma crescente, ó, pressão e temperatura. Dobrei a pressão, estou dobrando a temperatura. Graficamente, essa relação origina uma linha reta denominada isométrica ou isocórica, pois todos os seus pontos foram obtidos sem alteração de volume. Quanto maior a temperatura de uma amostra, sob volume constante, maior será a pressão, e vice-versa. Quando eu não tenho nenhuma constância, quando eu não tenho volume constante, nem pressão constante, nem temperatura constante, o que acontece? Eu tenho a transformação geral, muda tudo. Pressão inicial é um valor, a pressão final é outro, volume inicial é um valor, volume final é outro, temperatura inicial é um valor, temperatura final é outro. Então, nós temos a equação geral dos gases ideais, que pode ser descrita como pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Também pode ser chamada de P1, o inicial a gente pode chamar de V1 e T1, e o final é de P2, V2 e T2, dá no mesmo, tá? Então, independe aí do que for chamar, a fórmula de calcular vai ser a mesma. Quando uma das três variáveis de estado, quais são as três variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Permanece constante, sem se alterar, essa equação se reduz a uma das três expressões anteriormente estudadas. Então, vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Então, essa equação geral, quando a pressão é constante, a temperatura é constante, tira a temperatura da fórmula, ó. Tira o T lá de baixo, porque ele não vai influenciar. Quando nós temos pressão constante, tira a pressão da equação. V sobre T igual a V sobre T. Quando for falar de volume constante, tira o V. P sobre T igual a P sobre T. Certo? Então, assim, qual é o macete aí para a gente resolver essas questões? Prestar bem atenção no enunciado. O que o problema está dizendo? O que é constante e o que não é? O que está mudando, o que não está mudando? Só assim para a gente conseguir resolver as questões, tá? Vamos fazer alguns exemplos ali de exercícios parecidos ali com o da prova, com o que pode ser cobrado, para a gente identificar aí, né? O que o exercício pede, como vão ser as questões. Então, vamos lá. Em uma pressão constante, opa, já identifiquei algo importante aqui. A equação dos gases é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como a gente está falando de pressão constante, quer dizer que a pressão não vai influenciar. Então, vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Um gás é aquecido até que seu volume inicial de 300 litros dobre. Opa! Então, o volume inicial é 300. Ele quer que dobre esse volume. Dobro de 300, 600. Ok. Se a temperatura inicial do gás for de 10 graus Celsius, qual deve ser a temperatura final em Kelvin? Primeiro que o 10 não pode ser utilizado. Tem que ser o 10 mais 273, que vai dar 283. Essa é a temperatura inicial em Kelvin. E ele quer saber a temperatura final, o T2. Então, ficou difícil? Não ficou difícil. Agora a gente vai multiplicar cruzado. T2 vezes 300, 300, T2. O que foi feito? Multiplicar cruzado, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Agora é 283 vezes 600. Vamos fazer lá na calculadora para facilitar a nossa vida. Dá 169.800. Agora, o 300 está multiplicando, ele passa dividindo.
vai dar 566 Kelvin. Como ele quer a resposta em Kelvin, fechou. Esta é a resposta desse primeiro exemplo. Tá vendo que não é difícil? Deixa eu pegar aqui o carregador. É só mesmo interpretar o problema. Tá? Vamos fazer mais alguns aí. O que é o ideal? Que vocês deixem essa revisãozinha aberta, né? Vai estar lá no Classroom, deixem aberta que ela vai ajudar vocês a resolverem os exercícios. Próximo exemplo. Um balão que contém gás oxigênio, mantido sob pressão constante. Opa, mais um detalhe, pressão constante. Muito importante. Então, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Esquece a pressão porque ela é constante, ó. Ele tem um volume igual a 20 litros e 27 graus Celsius. Então, no início eu tenho 20 litros e 37 graus Celsius. Tem que somar 273, vai dar 310. Porque tem que ser em Kelvin. É igual, se o volume for dobrado, o dobro de 20 é 40. Podemos afirmar que, o que a gente vai poder afirmar? Que a temperatura 2 vai ser, vamos ver, 20T2 é igual a 310 vezes 40. Vamos fazer no calculador. 310 vezes 40. 12.400. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 620. Então, a temperatura 2 é 620 o quê? Kelvin. 620 Kelvin. Certo? Vamos para mais um exemplinho lá. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás, a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão será. Ele não deu, que não é isobárica, não é isocórica, não é isovolumétrica, que é a mesma coisa que isocórica, e não é isotérmica. Então, eu vou usar, já que nada é constante, vou usar a equação global, a geral, ó. Aqui envolve tudo. Certo? Ó. Então, vamos ver. Opa, aqui é T2, aqui é T1, vamos arrumar ali. Então, vamos lá. Pressão no início, ele disse que é 700 milímetros de mercúrio. Pode usar em milímetros de mercúrio? Pode, por quê? Porque a P2 também está em milímetros de mercúrio, então não tem problema. Vezes o volume inicial, que é 20 litros. Dividido pela temperatura em Kelvin. Então, tem que somar 273, vai dar 300. Vai ser igual. Ele quer a P2 600 milímetros de mercúrio. Ele quer saber o novo volume, então ele quer saber o V2. Quando a temperatura for 87 graus Celsius, mas tem que ser em Kelvin. Então, eu vou pegar esse 87 e vou somar a 273. Vai dar 360. Agora, a gente vai multiplicar 700 vezes 20. Já podemos dividir por 300. Vai dar 46,67. Agora, no outro caso, é o 600 dividido por 360. Ô, professora, posso multiplicar cruzado? Pode, também vai dar certo, tá? 1,67 vezes o V2. Então, 1,67 está multiplicando e vai passar lá dividindo embaixo do 46,67. Dividido por 1,67 vai dar aproximadamente um volume 2 de 27,95. O quê? Qual é a unidade do V2? O V1 está em litros, então o V2 também será dado em litros.
Difícil? Não, né? Então, como não tem nada constante, eu uso a equação toda. Vamos para o próximo. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ocupa um volume de 24 litros a 273 Kelvin. Se esse gás for aquecido até 302 kelvins, sob pressão constante, então a pressão eu não vou usar, seu volume será, vamos ver. O volume inicial é 24 litros a 293 Kelvin. Se eu tiver 302 Kelvin, qual vai ser o V2? Então, vai ficar multiplicado cruzado aqui. 293 V2 é igual a 24 vezes 302. Vamos ver. 7.248. O 293 está multiplicando, ele passa dividindo. O V2, o volume 2, vai ser 24,74 litros. Então, assim, ó, não tem segredo. É só ler o enunciado e jogar os valores da fórmula. Último do dia. Façam a prova com calma. Não adianta fazer com rapidez. É a última prova, gente. Caprichem. Ainda a gente vai falar sobre a equação de Clapeyron, que também vai cair, tá? Mas aí vai ficar para a próxima aula. Certo? Beijinhos. Nos encontramos lá no Meet.